Então vamos lá, nosso exemplo 2, certo? E que está sendo, né, resolvido no aula extra. Para aqueles que não participaram da aula, né, estou deixando registrado aqui que foi resolvido uma aula extra na quinta-feira. Então vamos lá. O que é que diz o nosso exemplo? As especificações de projeto para o sistema de engrenagem e eixo de transmissão mostrados requerem que o mesmo diâmetro seja utilizado para os dois eixos e que o ângulo de torção da polia A, quando submetida a um torque de 226 Nm, ao mesmo tempo que a polia D é mantida fixa, não pode sofrer giro superior a 7,5 graus. Determine o diâmetro necessário para ambos os eixos feitos de aço, com módulo de elasticidade transversal G igual a 77,2 GPa e tensão de cisalhamento admissível igual a 82,7 MPa. Bem, então só para ficar claro, né, o que é que o texto está dizendo, ele pede que o critério de projeto, né, pede que tanto o eixo AB quanto o eixo CD, eles tenham o mesmo diâmetro, certo? Uma outra coisa que é requerido também, né, é que outra coisa que existe é que essa polia D, ela está fixa, ela está parada aqui, ela não gira, certo? E a polia A, ela não pode ter um giro superior a 7,5 graus, certo? Então a gente não pode ultrapassar esse giro de 7,5 graus aqui na polia A, tá bom? Então vamos para a resolução. O que acontece? Aqui o eixo AB, certo? Aqui a polia A e aqui a engrenagem B. O que acontece aqui? Na polia A é aplicado aquele torque de 226 Nm, certo? Como a transmissão, certo, desse torque, ele é realizado através de um par de engrenagens, né? A engrenagem B com a engrenagem C, a gente precisa saber, né, qual é a força que está sendo exercida por esta engrenagem nesta outra engrenagem aqui, certo? Como é que a gente vai determinar isso? O torque, né, que é 226 Nm, que é o torque em A, vai ser a força de CB, certo? Essa força aqui que está sendo exercida aqui como reação de C em B, vezes o raio de B. Então, 226 vai ser a força de CB vezes 25,4, né? Essa engrenagem ela tem 50,8 milímetros de diâmetro, então seu raio é 25,4 milímetros. Como a gente tem um torque em newton-metros, a gente transforma esse raio aqui em metros. Então, coloca esse fator aqui de 10 a menos 3, certo? Para esse 25,4 ser transformado de milímetros para metros. E aí essa força de CB aqui vai ser 8.897,64 newtons. Essa mesma força é a força que está atuando na engrenagem C, certo? Essa engrenagem transmite o movimento para essa aqui, transmite o torque para essa outra engrenagem, tá? Então, com essa força aqui, a gente determina qual é o torque na engrenagem D, certo? Então, torque na engrenagem D, como esse torque em D, ele tem o mesmo sentido, né, que o torque provocado por essa força CD aqui,
Então aqui a gente fica com um sinal negativo. Então o torque em D é igual a menos F de CB vezes 63,5 vezes 10 a menos 3. E onde é que vem esse 63,5? Né? Então, o diâmetro dessa engrenagem é de 127 milímetros. Então, em consequência, o raio da engrenagem é 63,5. Transformando para metros, multiplica por 10 a menos 3. Então, o torque em D vai ser menos 8.897,64 vezes 63,5 vezes 10 a menos 3. Então, o torque em D vai ser menos 565 newtons vezes metro, tá? Então, a gente tem qual é o torque que está atuando na engrenagem D. Em módulo corresponde a 565 newtons metro. Aí é o seguinte, gente. Como o critério de projeto, né, ele requer que o diâmetro desse eixo seja igual ao diâmetro desse outro eixo, se a gente voltar aqui para essa figura, a gente percebe que entre o ponto B e o ponto A, nós temos o mesmo comprimento que entre o ponto C e o ponto D, certo? Que é a soma de 203,2 mais 406,4, tá? Então, se eles têm o mesmo comprimento e vão ter o mesmo diâmetro, a propriedade geométrica da seção transversal vai ser a mesma, o comprimento vai ser o mesmo, o material é o mesmo. Então, o que vai requerer um diâmetro maior, né, por causa da tensão de cisalhamento que vai ser gerada por causa da torção, vai ser justamente o que sofre o torque maior. Então, para a gente poder avaliar, poder dimensionar o diâmetro do eixo, a gente vai avaliar justamente o eixo que está submetido a um maior torque. É justamente esse eixo CD, porque o torque aqui em D é de 565 newtons-metros. Esse outro torque aqui é 226. Então a gente avalia esse eixo aqui, certo? Na tensão. Então o diâmetro baseado na tensão, certo? Como eu falei, a gente vai basear no eixo CD. A tensão máxima, ela é igual ao torque vezes o raio do eixo, né? Total, dividido pelo J. O J é π sobre 2 vezes C elevado à quarta. Então essa tensão máxima vai ser, pega esse 2, passa aqui multiplicando, né? 2T, e esse C a gente elimina, né? Com esse 4 a gente fica com 3 aqui. Então a tensão máxima vai ser 2T sobre π vezes C elevado a 3. Qual é a tensão máxima? É 87,2 megapascal, certo? Essa tensão máxima vai ser igual 2 vezes o torque, que é 565. Aqui a gente pode utilizar o módulo do torque, certo? Porque para a tensão isso aí não vai importar. Dividido por π vezes C ao cubo. Então C ao cubo, né, passando o C para cá, o C ao cubo para cá, e passa 87,2 vezes 10 a sexta para aqui para baixo, dividindo. O C ao cubo vai ser 2 vezes 565 sobre π vezes 87,2 vezes 10 a sexta. A gente extraindo a raiz cúbica dessa fração aqui, a gente vai achar um C igual a 16,04 milímetros, tá? E o raio do nosso eixo é 16,04 milímetros, então o diâmetro vai necessariamente ser 32,08 milímetros, tá? Então aí a gente tem o diâmetro baseado na tensão, certo? E o nosso único critério para determinar o diâmetro desses eixos fosse a tensão de cisalhamento, a tensão admissível, a gente teria o nosso diâmetro aqui. Porém, a gente tem uma outra restrição, e essa polia A, ela não pode ter
um giro maior, né, de que 7,5 graus. Então vamos ver qual seria o máximo torque que pode ser aplicado aí, ou vamos ver qual é o diâmetro necessário para que essa condição ela não seja contrariada no projeto, certo? Então vamos lá. Diâmetro baseado no ângulo de rotação máximo. Então, primeira coisa, gente, que a gente vai precisar ver é essa relação aqui, ó. E raios é isso. É o seguinte, vamos voltar para isso aqui, tá? O que é aquilo ali? Quando eu giro uma engrenagem, certo? Essa outra engrenagem vai girar junto, tá? O comprimento que como é que eu posso dizer? Do diâmetro, né? Aqui o ponto. Como é o diâmetro que caracteriza a engrenagem? Enfim. Isso, obrigado. O diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo, né, dessa engrenagem, o ponto aqui no diâmetro primitivo, um pontinho que eu tenho nessa engrenagem B, o quanto ele se desloca aqui, né, girando, vai ser o mesmo comprimento e um determinado ponto na engrenagem C, no diâmetro primitivo da engrenagem C, também vai se deslocar, certo? Então, vamos pensar o seguinte: se um ponto aqui no diâmetro primitivo da engrenagem B, ele se desloca 10 milímetros, um outro ponto na engrenagem C, que está acoplado à engrenagem B, também vai se deslocar 10 milímetros, certo? Então, isso aí, na verdade, vai ser o comprimento de um arco, certo? E se a gente, por exemplo, conseguisse dar uma volta completa na engrenagem B, na engrenagem C a gente só teria um arco, né, uma parte de uma volta, né, porque a engrenagem C é maior. Então, os arcos que são desenvolvidos no giro das duas engrenagens, eles precisam ter o mesmo comprimento, tá? E aí o que é que acontece? Como é que eu faço o cálculo de um arco? É o ângulo em radianos vezes o raio daquele arco, que no caso é o raio da engrenagem, certo? Então, esse arco da engrenagem B vai ser igual ao arco da engrenagem C, né? Então, o ângulo que é girado na engrenagem B em radianos vezes o raio da engrenagem B é igual ao ângulo da engrenagem C, né? O ângulo que a engrenagem C é girada. No caso, nós temos aí não um giro propriamente dito, certo? Porque nós temos uma extremidade que está fixa. Nós temos aí esse giro, ele acontece justamente por causa do ângulo de torção, certo? O eixo ele se deforma, provocando assim um giro nas engrenagens, certo? Então, nós temos a igualdade desses arcos. Isolando, né, o ângulo de B, nós temos que o ângulo de B vai ser o raio de C sobre o raio de B, dividir vezes o ângulo de C. O raio de C sobre o raio de B, se vocês pegarem a calculadora aí e dividirem, né? Pode ser dividido o diâmetro também. 127 por 50,8, a gente vai ter uma razão de 2,5. Então, o ângulo de B, o ângulo que a engrenagem B gira, é 2,5 vezes maior que o ângulo da engrenagem C, certo? Em outras palavras, o que é que isso aí vai significar? A engrenagem B, ela precisaria dar 2,5 voltas para a engrenagem C dar uma volta completa, tá? Só para talvez vocês tenham uma ideia melhor. Então, o que é que acontece? Voltando para a nossa imagem.
A polia em D, ela está fixa, tá? Se ela está fixa, o ângulo, né, de rotação aqui entre o ponto D e o ponto C vai ser o mesmo ângulo de rotação do ponto da engrenagem C, certo? O quanto essa engrenagem rodar por causa da deformação que tem no eixo vai ser justamente a deformação do eixo entre o ponto D e o ponto C. Então a gente já pode dizer que o ângulo de C é igual ao ângulo de CD. E esse ângulo de CD como é que a gente calcula? Né? Pelo ângulo de torção, que é o torque em D vezes o comprimento sobre J vezes G. O torque na polia D é 565 Nm. O comprimento é 0,6096, que é a soma daqueles dois comprimentos que eu falei lá no início para vocês. Eu já transformei aqui em metros. Tá? O J é π sobre 2 vezes C a quarta. O C a gente não conhece ainda. A gente quer saber quanto é que seria o C para a condição que a gente tem. Vezes o módulo de elasticidade do aço, que é 77,2 vezes 10 a nona. Calculando tudo aqui, a gente fica com o φ de C, o ângulo de C, ou o ângulo de CD, igual a 2,84 vezes 10 a menos 9 sobre C elevado a 4. Com isso, gente, a gente pega essa equação aqui e joga nessa outra. Então, o ângulo de B vai ser 2,5 vezes 2,84 vezes 10 a menos 9 sobre C elevado a 4. Então, o ângulo de B vai ser 7,1 vezes 10 elevado a menos 9 sobre C elevado à quarta. Dando sequência, o que é que a gente tem? O ângulo na polia A, ele vai ser o ângulo de AB, o ângulo entre a polia A, né, o ângulo no eixo entre a polia A e a engrenagem B, mais o ângulo da engrenagem B. O ângulo entre o ângulo de AB vai ser o quê? O torque em A vezes L sobre J vezes G. Por que esse torque em A? Porque a gente vai fazer uma seção, né, lá no eixo. Então, o ângulo interno vai ser igual ao ângulo, o torque interno vai ser igual ao torque que está sendo aplicado na polia A. Então, esse torque é 226. O comprimento é igual ao comprimento que a gente usou no slide anterior, né? É 0,6096, que é a soma daqueles comprimentos, como eu falei. O J vai continuar sendo π sobre 2 vezes C a quarta, vezes 77,2 vezes 10 a nona. O φ de AB vai ser, o ângulo de AB, vai ser 1,14 vezes 10 a menos 9 sobre C elevado à quarta. Então a gente pega isso aqui e substitui nesta equação. O ângulo de A vai ser 1,14 vezes 10 a nona sobre C elevado a 4, mais 7,1, que é o ângulo de B que a gente calculou no slide anterior, vezes 10 a menos 9 sobre C elevado a 4, que é igual a 0,131. Isso aqui é igual a 7,5 graus, né? Então é 0,131 radianos. Isolando o C, certo? A gente vai ter uma raiz, aqui uma raiz quarta de 1,14 vezes 10 a menos 9, mais 7,1 vezes 10 a menos 9 sobre 0,131. O C dá 0,0158 ou 15,8 milímetros. Então, o diâmetro vai ser 31,6. 31,6 milímetros, o diâmetro determinado pelo ângulo de torção. Diâmetro mínimo exigido. O diâmetro mínimo exigido pela tensão é 32,08. Então, a nossa resposta vai ser 32,08.
Porque se a gente utilizar aquele ângulo de 31,6 milímetros, a gente acaba tendo uma tensão maior do que a tensão admissível. E aí a gente está contrariando o critério de projeto. Com esse ângulo, com esse diâmetro aqui, 32,08, a gente tem um ângulo de torção na polia A menor do que 7,5 graus. Então a gente utiliza esse diâmetro aqui. Beleza? Então é isso. Vocês têm alguma pergunta? Professor, porque a gente calcula esses vários pontos, esses ângulos em vários pontos, é porque precisa ser a somatória deles, é isso? Isso, porque é o seguinte, deixa eu voltar aqui para a figura, certo? O que é que acontece? O critério de projeto, ele estabelece, né, primeiro, a característica da estrutura que a gente tem aqui. É que essa polia aqui está fixa, ela não gira, certo? Então, se ela não gira, o ângulo de rotação dela vai ser igual a zero, tá? Quando a gente calcula o ângulo de torção de um eixo, a gente calcula qual é a diferença entre o ângulo de rotação desse elemento de transmissão e o ângulo de rotação desse outro elemento de transmissão, certo? A gente não está se preocupando com quanto cada um está girando, a gente quer saber qual é o ângulo de rotação do eixo, tá? Só que nesse caso, o critério de projeto estabelece que esse elemento aqui, que é a polia, ela não pode girar mais do que 7,5 graus. Então a gente precisa somar o ângulo de rotação dessa engrenagem com o ângulo de rotação do eixo. Esses dois somados vai ser o ângulo de rotação da polia. E aí, por isso que a gente precisa fazer essas somas. Entendeu? Foi claro? Eu consegui responder sua pergunta? Entendi, entendi. Perfeito. Beleza.